E a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os atos do MST, aprovou requerimentos para que sejam ouvidos José Rainha, líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, e João Pedro Stedley, líder do MST. Ambas as solicitações foram aprovadas por 17 votos a favor e 6 contra. Aliados do governo Lula, que integram o colegiado, criticaram a solicitação do depoimento em forma de convocação, que estabelece que a presença dos depoentes seja obrigatória. Silvio, na semana passada você esteve em Brasília, acompanhou um pouco a CPI do MST. O que você pode trazer para a gente aí de bastidor do andamento dessa CPI que agora convocou Pedro Stedley e também José Rainha? O que a gente pode esperar disso? Olha, Paulo, do ponto de vista de avanço de investigações, de trazer novidades, jogar luz sobre fatos que muita gente gostaria de saber, né? Quem financia o MST? Quem está por trás do MST? Que interesses eles atendem? É um movimento de manobra política? Pratica terrorismo? Invade propriedades produtivas? É uma farsa essa história do pequeno produtor rural? Consegue, né? É uma CPI que está avançando. Veja, por que isso acontece? Lá, o governo não consegue nenhuma blindagem. Lá o governo tem minoria, a oposição tem maioria. A presidência do deputado Zucco, a relatoria do deputado Ricardo Salles, portanto, eles têm conduzido, tem ainda atuação da deputada Carolina Detoni, entre outros integrantes da tal bancada do agro, né? Da Frente Parlamentar do Agronegócio, da Agricultura, da Pecuária. Então, eles estão tirando o véu, né? Sobre essa história de MST, um movimento que não tem CNPJ. Então, quem financia o MST? As imagens que foram mostradas nas últimas semanas deixam claro aqueles galpões de doutrinação ideológica, com quadros, faixas de Che Guevara, Marx. Que tipo de doutrinação de aula é aplicada ali? E aplicada para gente humilde, que é ludibriada, enganada, levada para lá com promessa de terra. Vide que foram encontrados carros com placas de vários estados do Brasil, mas os donos não estavam lá. Durante, por exemplo, uma das incursões da CPI, acompanhada da polícia, evidentemente. Então, vai ficando claro que o MST é uma farsa e pela primeira vez, depois de muitos anos, o Congresso tem a chance de mostrar isso para a sociedade. Essa CPI está funcionando só há um mês. Você imagina o potencial para daqui a 2 meses. E o governo não tem o que fazer lá. É só guerra de narrativas, briga. A Sâmia Bonfim, que emprega a ex-mulher ou mulher do José Rainha, que inclusive agora foi convocado. Vai ser curioso ver esse confronto, né? Pois é, Cris, por 17 votos a 6, então, a CPI do MST avalizou, aprovou o requerimento para ouvir, então, José Rainha e João Pedro Stedley nessa CPI. O que a gente pode esperar aí nos próximos dias? Bom, deles eu não sei se a gente pode esperar muito, porque a gente conhece o histórico criminoso dessas duas figuras. Um deles, inclusive, acabou de sair da prisão, conseguiu, né, o advogado dele conseguiu o habeas corpus com a alegação de que ele tem residência fixa, se compromete a não sair do país, que mais? Que ele tem, podia entregar o passaporte, e eu fiquei me perguntando no dia que a gente soube disso, né, o que era diferente em relação a Anderson Torres. Anderson Torres, inclusive, voltou do exterior para se apresentar à polícia e ficou 4 meses preso. José Rainha não. E Anderson Torres, sem sequer indícios, porque aquela minuta que eles decidiram colocar na acusação contra Anderson Torres, ela surgiu depois da busca e apreensão na casa dele. A José Rainha não, tem depoimentos fortíssimos, e a polícia mesmo já tinha levantado muitas provas a respeito da extorsão que ele estaria praticando ali no interior de São Paulo contra fazendeiros, para que não tivessem suas fazendas invadidas, precisassem pagar, e teve depoimento aí na própria CPI do MST, pagar a quantia de até 2 milhões de reais ele cobrava. Então, é muito diferente a situação, mas é aquele eterno 2 pesos e 2 medidas desse desgoverno e dessa justiça que está atuando como um partido político, e um partido político ditador, né? Está estabelecendo uma ditadura cruel, desonesta e muito radical no Brasil. A CPI do MST, por enquanto, é a que mais está trazendo resultados, é a que mais está revelando, tirando, né, um véu aí sobre a verdade e revelando coisas que até hoje não se sabia. Por exemplo,
que uma área invadida no interior de São Paulo, onde os deputados estiveram visitando, eles conseguiram não só destruir a propriedade, que virou um lixão a céu aberto, como transformar um antigo galpão de ferramentas, numa escola de marxismo, onde estavam ensinando crianças que Che Guevara é um líder, um mito e não um assassino, como todos nós sabemos. Quem se deu ao trabalho de ler um livro sequer que fale honestamente sobre Che Guevara sabe que era um machista, misógino, homofóbico, que assassinava mulheres, estuprava, assassinava homossexuais. Então não é nada desse líder que eles tentam passar para as crianças. Então era realmente uma escolinha de doutrinação. E tem muitas outras coisas que estão vindo à tona aí, que a gente vai saber, inclusive ex-integrantes do Sem Terra fazendo questão de ir falar na CPI o que eles sofreram quando estavam sob o jugo desses supostos líderes aí, amigos do Lula. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.